São Paulo avança por renovação de contrato de Wellington, rapaz. Será que agora acaba a novela? Tem novidade pra gente comentar aí sobre isso. Tem o São Paulo mais uma vez entrando aí em conflito, em rota de colisão com a CBF, meu querido. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Belezinha? Tranquilidade total? Então vambora para as notícias do São Paulo, belezinha, rapaz? E o negócio é o seguinte, tá? São Paulo ontem, tá, por volta aí das 7 horas da noite de segunda-feira, anunciou que foi vendido mais de 20 mil ingressos, tá? O São Paulo que ontem liberou a carga de ingressos para toda a torcida, né, cara? Para o público geral aí, só tinha aberto para os sócios e ontem abriu para o público geral e tem mais de 20 mil vendidos, né? Tinha até às 7 horas da noite de segunda-feira, né? Tem toda a terça-feira para vender, toda a quarta-feira, toda a quinta-feira, né? Praticamente 3 dias ainda aí de venda, acho que pelo menos uns 40 casinho, acho que no Morumbi vai ter na quinta-feira contra o Águia de Marabá, até porque o ingresso está mais barato do que o normal, né, por ser um jogo mais, né, não tem aquela mobilização pelo jogo, né, já tá 3-1 pro São Paulo, é o Águia de Marabá, então já é um jogo que não tem tanta, naquele negócio, nossa, São Paulo e Águia de Marabá, com todo respeito ao Águia, não tem isso aí não, até porque o São Paulo tá muito perto da classificação, belezinha? Muricy Ramalho deu entrevista pro André Hernan no UOL, tá, rapaz? Falando sobre... Na verdade, ele falou sobre vários temas, né? A gente pegou aqui um trechinho dele falando sobre o Zubeldia e falando também sobre o Departamento Médico de São Paulo. Ele falou sobre o Carpini, mas não vou falar sobre o Carpini, tá? Já deu o que tinha que dar sobre o Carpini. Aí ele falou também sobre aquela questão do Zubeldia, né? Que ele falou que o Zubeldia era mal, mas você também já deu já o que tinha que dar, né? Vamos falar do que importa, que é daqui pra frente, né? Primeiro sobre o Zubeldia, olha aí, abre aspas. O trabalho do Zubeldia e sua comissão técnica é muito bom e isso deixa a gente animado. Com o trabalho dele, você fica muito mais perto de ganhar alguma coisa. Agora, é pés no chão. Sempre fui muito tranquilo em relação a isso e não me empolgo. Claro que gosto de ver todo dia lá um bom trabalho. O que gosto desse treinador é que ele, além do lado coletivo ser importante, o individual também é. E ele tem essas conversas com os jogadores. E é um técnico com 16 anos de carreira. Apesar de ser jovem, tem experiência também. E ele também é assim, um cara sério e que não é empolgado, fecha aspas aí, para o Muricy Ramalho. Tá falando isso da questão, né, do dia a dia aí do Zubeldia, né, falando sobre um ponto que é muito importante, né, que é dele conversar sempre com os jogadores ali, né, isso é um ponto interessante. Ele já falou várias vezes, né, de tratar os jogadores aí, cada um de um jeito diferente, porque são pessoas, jogadores diferentes, é um ponto aí bastante interessante, né, sempre com o pezinho no chão, com calma aí, porque é só o começo de um trabalho, tá? Olha aí, no início de maio, o São Paulo criou uma função para comandar o departamento médico do clube. O fisioterapeuta Felipe Marques, que já estava no São Paulo, assumiu a função. Muricy afirma que o profissional será o elo entre a comissão técnica e o DM do clube, para ouvir ainda mais a questão física dos jogadores, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas, o que achamos que não estava legal era a comunicação. O nosso coordenador de performance, de saúde e performance, que será cobrado por isso. Vai pegar informações com todos os departamentos, fisiologia, massagista, onde você descobre a contusão. E será o responsável por passar tudo para o Zubeldia. Nós temos um grupo em que conversamos todos os dias. Essa informação para a comissão técnica será muito importante, porque vamos poder segurar ou não um atleta, treinar forte ou mais devagar. Os exames são muito bem feitos agora, fecha aspas aí, para o Muricy Ramalho, tá? Então, o Felipe Marques já estava no São Paulo, né? Agora ele é o cara de saúde e performance geral, né? Ele vai fazer ali, né, durante todos os departamentos que tem ali, né? Fisiologia, massagista, DM, tudo ali, né, cara? Ele vai ser o responsável por tudo e vai passar todas as informações aí para a comissão técnica e aí isso já tá, né, em execução, porque no último jogo contra o Barcelona, o Bobadilla e o Nestor não jogaram por causa disso, né? Já vindo de desgaste, ó, tira os caras aí, porque se for pra jogar, tem risco de se machucar, tem uma lesão de estourar, e foi o que fizeram, né? Já tiraram ele aí, os dois do jogo contra o Barcelona. E vamos ver se, né, se com esse passo importante que o São Paulo deu aí, né, com essa mudança, se vamos ter menos lesões no São Paulo, porque olha, os últimos anos foi complicado, né, cara? Complicado
aí, tá? Olha só, rapaziada. Convocado para a Copa América, Rafael, goleiro do São Paulo, comemora, rapaziada. Olha aí. Aos 34 anos de idade e sua segunda convocação para a seleção brasileira, Rafael comemorou a oportunidade de disputar a Copa América, tá? Ele foi convocado no domingo, né, pelo Dorival. Aí segunda-feira foi de reapresentação e ontem, segunda-feira, né, cara, São Paulo postou os vídeos lá, né, dos treinos e tudo mais, e o Rafael falou o seguinte, abre aspas: terminar o fim de semana com essa notícia é incrível, mais um momento marcante, único e muito especial na minha carreira. Estou sem palavras para descrever a alegria que estou sentindo. Em março já tive a oportunidade de vivenciar esse ambiente de seleção pela primeira vez. E agora vou poder disputar uma competição tão importante como a Copa América. Agradeço a Deus, aos meus familiares e amigos que sempre estiveram comigo e acreditaram em mim, e claro, ao São Paulo, fecha aspas, para o Rafael, né? Eu vi o vídeo dele dando esse depoimento lá no canal do São Paulo. Cara, é complicado, né? Porque assim, a gente fala, pô, o cara vai ser terceiro goleiro lá, nem sei, né? Bem provável que o Rafael nem entre em campo, porque ele nem joga, que ele é o terceiro goleiro aí. Aí o cara vai estar lá como terceiro goleiro e a gente vai estar sem o Rafael, porque o Campeonato Brasileiro vai estar acontecendo, né? A gente reclama porque quem se prejudicou nisso só foi o São Paulo, mas ao mesmo tempo você vê, cara, o olho do cara brilhando, a felicidade do cara, né, cara? É complicado, cara, essa situação aí. Era bom se parasse, né, pô? O Campeonato Brasileiro para durante a Copa América, né, irmão? Né? Quando acabar a Copa América, volta o campeonato. Era bom se fosse assim. Você também vê a felicidade do cara, independente da seleção brasileira não ser mais o que era antes, né, cara? Ainda é a seleção brasileira, todo jogador que é aí, que tá. Então, é complicado você ver o Rafael, né, cara? A alegria dele só de ser convocado aí, pô, e ficar criticando ou falando algo. É ruim pro time, mas pro cara, velho, é um negócio assim espetacular. Ele já tem 34 anos de idade, é a segunda convocação dele. Você vê que o olho do cara chega e brilha, né, velho? Então é difícil, a gente fica feliz pelo Rafael, né, cara? Evidentemente que pra ele é muito bom, isso é ruim pro nosso time, que é o mais importante, né, que é o São Paulo aí, acima de qualquer coisa, mas pro pessoal do Rafael aí é realmente muito, muito legal, tá? Bom, rapaziada, hoje é aniversário do Moreira, rapaz, tá? Olha aí, ó, o lateral do São Paulo completa 20 anos de idade, tá? Então, 20 anos de idade aí pro Moreira, né, cara? Então, parabéns aí pro Moreira, feliz aniversário, que Deus abençoe ele, deu muita saúde aí pra ele e que ele tenha menos lesão aí, porque é um jogador, tá, um dos melhores da geração dele aí de Cotia. Todo mundo tem uma expectativa muito grande dele, porque sempre quando ele entra bem, ou quase sempre, ele chama a atenção, ele empolga a torcida, mas ele tem uma sequência de lesão que atrapalha ele, né? Então, parabéns novamente pro Moreira e que ele consiga ter aí, né, cara, uma sequência sem tantas lesões recorrentes. Lesão, se machucar acontece com o jogador, mas que ele consiga ter uma sequência sem se machucar, porque é uma joia que a gente tem. Esse moleque, irmão, ele saudável, ele tem um teto muito alto, cara, muito alto aí. Bom, vamos avançando agora, rapaz, e vamos falar aí sobre o Hulk. Agora uma revelação que ele fez, tá? Olha só, em entrevista ao podcast do Atlético Mineiro, Hulk revelou que treinou por 6 meses nas categorias de base do São Paulo, mas deixou o clube por causa de R$50 mil. O empresário do atacante pediu tal valor para comprar uma casa para os pais de Hulk, mas o São Paulo não quis pagar. Com o desacerto, o Hulk acertou com o Vitória, rapaz. Ele deu entrevista em podcast do Atlético Mineiro e falou, né, com até Zé, né, que ele atestou aqui, o Zé, que era o empresário dele na época, não sei se ainda, né, mas enfim, pediu R$50 mil aí, tava 6 meses no São Paulo, né, e pediu R$50 mil aí para comprar casa para os pais do Hulk. São Paulo não quis dar os 50 mil, depois ele foi parar aí no Vitória, né, cara. Então, mais um jogador que a gente tem uma história de que passou pelo São Paulo, né, cara? O São Paulo aí deixou o jogador embora, né, dispensou aí e tudo mais. Isso aqui é complicado porque assim, cara, eu sempre tento ser o mais justo aqui no canal. Acho que todos os times aí, ou quase todos os times, tiveram jogadores aí, cara, que passaram por base, né, e acabou sendo dispensado e virou grande jogador depois. Isso acontece com todos os times, é natural. Mas no São Paulo, a questão que pega é que são muitos jogadores que passam pelo São Paulo e vão embora e viram grandes jogadores no futuro, né? E eles vão embora, são dispensados aí por diferentes motivos, né? Cada um tem sua história particular aí. Aí você vê o Endrick, né? Tava no São Paulo não quis arrumar um emprego pra ele, depois foi embora. Tá aí o que é o Endrick, né? Vendido por um absurdo pelo Real Madrid. Aí o Hulk agora, né, falando sobre essa situação que teve no São Paulo, que o São Paulo não quis pagar, dar 50 mil, né, pra comprar a casa aí do pai
e da mãe dele, né, irmão? Tem vários, o Bremer, que o Dorival também chamou ele pra Copa América, tá na Juventus, irmão, valorizadíssimo, muitos times interessados dele na Juventus, passou pela base do São Paulo, né? O Ederson, goleiro do City, também passou pela base do São Paulo, e esses caras, velho, fora vários outros aí que foram embora, né? E o São Paulo não consegue ficar com esses garotos na base para ser vendido aí futuramente. A gente fala muito dos jogadores que foram embora, né, aí dispensados e tudo mais. O próprio Pablo Maia, cara. O Pablo Maia tava na lista de dispensa do São Paulo quando o Alex chegou. Vocês têm noção disso, cara? O Alex já falou várias vezes, né? O próprio Pablo Maia também já falou em podcast aí que ele tava na lista de dispensa, cara. Você imagina se o Alex não fosse técnico do São Paulo, né? E hoje o Pablo Maia estivesse no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras. Você tem noção disso, cara? Né? Como eu falei, evidentemente que isso acontece em todos os times, mas no São Paulo a questão é a quantidade de jogador que passa por lá e são dispensados aí ou vão embora, cada um por um motivo específico, né? Entre que o São Paulo não quis dar emprego, o Hulk São Paulo não quis dar 50 mil aí, outros são dispensados, então é complicado isso aí, cara, né? Tem que rever aí, né, quem tá trabalhando, fazendo avaliação aí sobre a base do São Paulo, porque olha, cara, meu irmão, toda hora aparece um que tava no São Paulo aí que o São Paulo dispensou, né? Então é um negócio que chama atenção aí, complicado, né? Enfim, o Hulk é um baita jogo. Pra mim tá, acho não, ele é um dos melhores atacantes do Brasil, eu acho ele muito bom, né, cara? Ele podia ter aí surgido, né, cara, ter sido uma revelação do São Paulo, mas acabou que não foi, tá bom? Mas enfim, rapaziada, vamos avançando agora, tá? E olha só, rapaziada, Rames Rodrigues fora, garotos no time e 80% de aproveitamento. Zubeldia revoluciona São Paulo em um mês. Há exatamente um mês, o São Paulo anunciava a contratação de Luiz Zubeldia para assumir o comando da equipe no lugar de Thiago Carpini. Há exatamente um mês, a diretoria tornava oficial uma decisão que, ao menos por hora, mudou os rumos do clube em 2024. Dizer que o Zubeldia revolucionou o ambiente interno do São Paulo não soa como exagero. Conforme relatos ouvidos pelo Trivela, de pessoas que acompanham o dia a dia de trabalho na Barra Funda e também de seus tempos de LDU, o argentino desembarcou no Brasil com a fama de ser intenso até mesmo nos treinamentos. Os jogadores do São Paulo têm diariamente a prova de que isso é verdade. A reportagem do Trivela apurou que o técnico orienta as atividades como se estivesse jogando com seus comandados e como se fosse uma partida valendo 3 pontos. Se um jogador, isso aqui é interessante, se um jogador executa um passe durante um dos exercícios, por exemplo, o treinador corre para acompanhar a trajetória da bola até o destinatário. Quando os atletas acertam a movimentação de uma jogada ou marcam gols, o treinador vibra aos gritos. Muito interessante isso aqui, né, cara? Esse é o dia a dia, né, e do Zubeldia aí no São Paulo. Aí tem a questão aqui do Rames, ó. Se o novo ambiente e os resultados são as provas concretas, Rames Rodrigues é talvez o grande rosto da revolução conduzida por Zubeldia. Isso porque o treinador teve a personalidade de bancar logo de imediato que a estrela, no caso, não faz parte dos seus planos no São Paulo. O argentino entende que o meia não entrega a intensidade necessária para estar em campo. Por isso ele sequer foi relacionado nos últimos 4 jogos do São Paulo. E o que eu mais gostei, uma das coisas que eu mais gostei, foi isso aqui, ó. E os garotos em alta na equipe. Na contramão, os apenas 5 minutos de Rames com o Zubeldia, alguns garotos passaram a ganhar mais espaço com o treinador. Uma das promessas que mais gera expectativa no clube é o meio Rodriguinho, por exemplo. Ele só foi estar em 2024 sob o comando do argentino. Juan, por sua vez, virou opção recorrente para a ausência de Caleri, enquanto Carpini não dava folga ao titular e mal utilizava o garoto. Mas o caso mais emblemático é o do lateral esquerdo Patrick Lanza. Pouco usado por 3 treinadores anteriores, o jovem vem marcando presença em campo com o atual comandante. Esse aqui é um dos pontos que mais eu gostei do Zubeldia, além da intensidade dele, né, do jeito que ele se comporta, né, ser enérgico nos treinos, no jogo a gente vê muito bem se ele joga com o time, né, e uma das coisas que eu mais gostei é ele dar oportunidade para jogador da base. Deu oportunidade por Juan, né, depende de qualquer coisa, ele deu mais oportunidade por Juan, botou o Rodrigo para jogar mais jogos, o Patrick Lanza joga mais jogos aí do que jogava com o Carpini, né, acho que tem alguns que podem ganhar mais minutagem, como é o caso do William Gomes, né, pode ganhar um pouco mais de minutagem
Aí, inclusive, o jogo de quinta-feira é um bom jogo para isso, né? Então, é interessante, assim, já barrou o Rames Rodrigues e não tá interessado, não entrega o que o time quer, não vai jogar e dá mais oportunidade para jogadores que são cria do São Paulo, que tem talento que podem ir, né, render pro São Paulo tanto dentro de campo quanto com a venda futuro, que é muito importante aí, né? Mas enfim, vamos avançando agora, rapaziada. E o negócio é o seguinte, tá? Olha aí, informação da ESPN, do Eduardo Afonso. São Paulo avançou na renovação de Wellington depois que o Zubeldia conversou com a diretoria e pediu a renovação do lateral. Duas reuniões haviam acontecido com grande diferença de valores, mas no fim de semana houve uma aproximação e a negociação deu uma boa adiantada. O negócio não está certo ainda, mas o São Paulo pode, já nas próximas semanas, concluir a renovação de Wellington, tá? Então tá a informação que o Eduardo Afonso trouxe na ESPN, tá? Então depois aí que nessa última semana o próprio UOL trouxe a informação, né, de que o Zubeldia, disse que não quer perder o Wellington, né, que isso é difícil repor ele, né? Ele fez uma pressão ali, né? Entrou na conversa para poder renovar o contrato do Wellington e parece estar fazendo efeito. Você pode dar uma boa avançada aí, não tá fechada ainda, mas no último final de semana, né, a conversa deu uma boa adiantada e o Zubeldia gosta bastante do jogador, né, cara, e ele não quer perder o Wellington aí de forma alguma, tá? Então depois que o Zubeldia aí, entrou no negócio, né, fez uma pressãozinha para renovar, avançou, beleza? Bom, vamos avançando agora, rapaz, e vamos falar aí sobre São Paulo e CBF, tá? Olha essa informação que é importante. Jogos na segunda-feira incomodam São Paulo, que tinha promessa da CBF, tá? Informação do UOL. Se não fosse a paralisação do Brasileirão, o São Paulo jogaria o seu terceiro jogo em 4 rodadas nesta segunda-feira. O fato incomodava muito, mas o clube tinha uma promessa da CBF de despedida. Nos bastidores, o São Paulo reclamou com a CBF por atuar 3 vezes praticamente consecutivas na segunda-feira. O time jogou contra o Palmeiras no dia 29 de abril, recebeu o Fluminense no dia 13 e tinha marcado o jogo contra o Cruzeiro para esta segunda-feira, dia 20. Olha só isso aqui, ó. A CBF havia dito ao São Paulo que a partida contra o Cruzeiro seria provavelmente a última do São Paulo na segunda-feira. A tendência era que a entidade só colocasse o São Paulo para atuar nesse dia em último caso, tá? No entanto, a paralisação do Brasileirão fez a promessa cair por terra. Ainda não se sabe como as partidas adiadas serão integradas ao apertado calendário nacional, tá? Então o São Paulo tinha essa promessa aí da CBF, né, que esse contra o Cruzeiro seria o último, né, provavelmente o último jogo aí do São Paulo na segunda-feira, mas isso aí caiu por terra, apesar depois, né, que o Campeonato Brasileiro foi paralisado aí por 2 rodadas. Lembrando que esses 3 jogos da segunda-feira foram seguidos em casa. Se você pegar os 3 jogos do São Paulo aí, foi contra o Palmeiras, né? O jogo seguinte no Morumbi pelo Brasileirão também foi na segunda-feira contra o Fluminense e teria o terceiro, né? Ontem, segunda, contra o Cruzeiro, se não fosse a paralisação aí. Olha só, o São Paulo vê uma exposição menor na segunda-feira, mesmo sendo o único jogo. O clube avalia que isso é ruim para as marcas que patrocinam o clube. A logística também fica longe da ideal. O São Paulo vê sua torcida passar o fim de semana sem jogos e precisar se deslocar ao Morumbi em um dia de trabalho. Exatamente, a gente fala, não, mas o que tem a ver jogar na segunda-feira que joga? Cara, é péssimo, irmão. Para patrocinador é ruim, é dia de trabalho, não é péssimo em todos os aspectos, não tem notícia boa para jogar na segunda-feira, tá? Tem muita gente que fala, Gabriel, isso é besteira, tá reclamando à toa. Reclamando à toa, né? Reclamando à toa. Aí, pergunta pra quem vai pro Morumbi na segunda-feira como é que é ruim ir pro jogo, tá? É péssimo, cara, dia de trabalho, né? O cara trabalha na segunda-feira, inteira noite, tem que acordar de manhã pra trabalhar e tem jogo 8 horas, 9 na segunda-feira, é péssimo, cara, até pros patrocinadores, pra marca, logística, é tudo ruim, cara, não tem nada de bom nesse jogo de segunda-feira aí não, né? Enfim, vamos ver, a CBF vai botar mais jogos São Paulo na segunda-feira aí, enfim, e vamos ver, né, quando que vai ser jogo contra o Cruzeiro, vocês vão pôr na segunda-feira de novo aí, como era a data anterior, né, que era para ser ontem, mas não aconteceu por causa da paralisação. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.